Todo mundo agora entrando no mar de Deus. Sinta a onda. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Nessa onda eu quero entrar. Vou sem medo. Olá, queridas crianças, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese. E juntos vamos ficar de pé para darmos início com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crianças, semana passada, no nosso tema, nós tratamos sobre o quê? Vamos ver se vocês lembram, sobre a Eucaristia. Nós fizemos uma breve revisão sobre os sacramentos e adentramos na Eucaristia. A Eucaristia é o quê? A Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que nós aprendemos? Isso mesmo. A Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Jesus se encarnou no ventre de Maria. Vamos lembrar? Jesus se encarnou no ventre de Maria para quê? Para ser a nossa salvação. Então ele se encarnou, ele cresceu, ele curou muitas pessoas e morreu na cruz. Mas antes de morrer na cruz, ele falou, este é o meu corpo, né? Ele se reuniu com seus discípulos, com seus amigos, e ali consagrou aquele pão e falou que todas as vezes que fizesse aquela reunião, aquela consagração daquele pão, em memória dele, ali ele estava. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre este ato. Mas só lembrando que na semana passada nós tratamos sobre a Eucaristia. Na semana retrasada, nós lembramos dos sacramentos. A Eucaristia é um sacramento. A Eucaristia é o alimento da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui nessa catequese durante todos estes dias, vocês me escutando na sala de aula desde o ano passado, para nos prepararmos melhor para a primeira Eucaristia. Ou seja, para preparar o seu coração, para preparar a sua vida, para te ensinar um pouco mais de Jesus. Você vai receber Jesus, olha que bonito. Você se alimentará de Jesus. Não é um pãozinho consagrado, viu? Não é uma hóstia, como dizem, né? Não é a hóstia, o pão da hóstia. Não é uma bolachinha. A partir de agora, você já sabe que a hóstia consagrada é a Eucaristia. É o alimento para a nossa alma. Se eu colocasse na prova, na atividade lá de vocês, a Eucaristia é uma bolachinha? Vocês vão responder o quê? Não. A Eucaristia é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito. Mas hoje, nós estávamos aqui na página, lá no finalzinho, na página 26, 27, 28. Nós estávamos na página 28. Eu convido vocês a ir lá para a página 9 e 10. Lá no iniciozinho. Lembra que nós pulamos alguns encontros? Pois bem, aqui nós vamos dar continuidade nesta página 9 e na página 10. Não sei qual é a página que está na sua apostila, mas é o 5º encontro, a Páscoa, Semana Santa. Essa nossa aula será dividida em 2 partes. Essa é a primeira parte. Seja bem-vindo à nossa aula sobre a Páscoa de Jesus. Emanuel, o que é Páscoa? Vamos ter que voltar lá um pouquinho. Vamos lembrar que o povo vivia sendo escravo no Egito pelo faraó. Era o povo hebreu. E quem libertou aquele povo, quem Deus enviou para libertar aquele povo foi Moisés. Moisés enviou aquele povo, Deus enviou Moisés para libertar aquele povo. O povo hebreu celebrava a Páscoa. A Páscoa era a festa dos judeus, daquele povo, era próprio daquele povo. Só que Jesus nasceu aonde? Em Belém. Jesus era o quê? Jesus era um judeu. Jesus era um bom judeu. Vamos entender isso. Jesus então celebrava a Páscoa com seus discípulos. A Páscoa, a festa da Páscoa, era tida como a festa maior da vida do povo judeu. Então, eles se reuniam, eles festejavam, tinha um grande banquete, tinha um cordeiro, tinha as orações, tinha o pão,
tinha vinho, tinha várias coisas. E Jesus também celebrava este ritual, né, propício, que é a Páscoa. Mas, quando Jesus celebra a Páscoa, ele nos dá um novo significado. Que significado é esse, Emanuel? A Páscoa com Jesus tem um novo significado. Não é apenas uma festa. Não é apenas um banquete. Nós vamos entender um pouco. Quinto encontro, tá vendo? Tem essas três figuras. Começa com a Semana Santa. Nós vamos aprender a Semana Santa. Nós estamos vivendo um período na igreja chamado um período quaresmal. Um período de quaresma. Um período de oração. Quando Jesus foi batizado por João Batista, lembra que João Batista, primo de Jesus, batizou ele no Rio Jordão? O que aconteceu? O céu se abriu, uma pomba desceu, Deus falou do céu, este é meu filho muito amado. Depois que Jesus é batizado, Jesus passa 40 dias no deserto. Jesus vai sozinho para o deserto 40 dias e ali Jesus é tentado pelo anjo do mal. O anjo do mal aparece para Jesus e diz: Jesus, você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra e come. E Jesus resistiu às tentações de Satanás, do anjo do mal, que apareceu para ele. Só que Jesus era o próprio Deus. Vocês entenderam? Então, depois que Jesus passa 40 dias sendo tentado no deserto, ele começa a realizar seus milagres, as suas curas, aquilo que nós vimos lá na aula. Lembra? Cura o cego, cura o paralítico, ressuscita Lázaro, enfim, ele faz aquilo tudo. Mas, antes de Jesus morrer, preste bem atenção, antes de Jesus morrer, ele com seus discípulos realiza essa série de situações que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá. Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos acontece uma semana antes da Páscoa. Ou seja, antes da comemoração da Páscoa, um domingo antes da comemoração da Páscoa, Jesus, ele adentra Jerusalém montado num jumentinho. Por que Jesus? Existia uma profecia, um profeta lá atrás já tinha anunciado, que o rei de Israel, aquele que iria salvar o povo, iria entrar montado. Olha, o rei iria entrar montado em Jerusalém. Iria entrar montado. Jesus, ele cumpre essa profecia, ele cumpre essa promessa. Ele é o quê? Ele é o rei de Israel. Então ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E aí começa a nossa Semana Santa. Uma semana toda santa. Uma semana onde nós vamos ver vários aspectos finais da vida de Jesus. Ou seja, Jesus já curou, Jesus já restaurou casas, Jesus já curou corações. Mas agora Jesus se prepara para quê? Para morrer. Jesus, para nos salvar, ele precisou morrer. Para nos salvar, ele precisava morrer. E a morte dele aconteceria onde? Em Jerusalém. Então Jesus viajava muito. Mas ele sabia que no dia que ele adentrasse em Jerusalém, montado no animal, já era o momento de sua morte. Então, uma semana antes da Páscoa, Jesus, sabendo que já era a hora, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. E quando o povo vê Jesus montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, pega várias palmas, várias folhas de coqueiro, para ficar mais fácil, e aclama Jesus, sauda Jesus, como naqueles filmes que a pessoa pega o lenço para se despedir, balançando o lenço, até mais. Mas naquela época, eles pegaram as palmas. Olha aí, Jesus montado no jumentinho, com as palmas, uns pés de coco. Pé de coco, oliveira, vários matos, eles balançavam e cantavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa o Senhor que nos salva, o Senhor que vem nos salvar. Olha que bonito. Então eles cantavam Hosana. Então, se eu perguntar assim, quando começa a Semana Santa, vocês vão responder o quê? Domingo de Ramos. Emanuel, que dia nós vamos celebrar Domingo de Ramos? Daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias você vai ver na televisão, em vários lugares, várias pessoas com uma procissão com um raminho na mão. Talvez por conta do coronavírus não haja, mas você vai ter certeza que você vai ver alguns raminhos, o pessoal balançando os raminhos, ou se você não já viu. Aí inicia a Semana Santa. Depois tem, e aqui eu paro por hoje, nessa primeira página, a Quinta-feira Santa. O que acontece na Quinta-feira Santa?
Na quinta-feira, recordamos a última ceia de Jesus, onde ele lavou os pés dos seus apóstolos, seus discípulos, instituiu a Eucaristia, e foi quando aconteceu a primeira missa. Jesus também nos deixou um sacramento da ordem e disse: fazei isso para celebrar em minha memória. Na quinta-feira santa, então a gente viu que a Semana Santa abriu no domingo de Ramos, aí segunda, terça, quarta tem as confissões, as celebrações da penitência, muita coisa. E na quinta-feira acontece a recordação da última ceia de Jesus. Na última ceia de Jesus, ele reuniu todos os seus amigos, seus 12 discípulos, e lavou os pés de cada um. Ele lavou os pés e beijou. Lavar os pés naquela época, e principalmente Jesus lavou os pés daqueles discípulos para mostrar a humildade. Então beijou os pés daqueles discípulos. Olha que bonito. Ele beijou e naquele momento ele também instituiu a Eucaristia. A Quinta-feira Santa é conhecida como a primeira missa. Por que na primeira missa? Porque foi a primeira vez que Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e entregou a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Aonde o padre fala isso? Na missa. Isso. O padre na missa repete as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia. Então, quando você participa da missa, você está participando da ceia de Jesus. O padre parece Jesus ou o padre é Jesus na missa? O padre é Jesus, isso mesmo. Então, o padre, quando pega o pão e diz: do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O padre diz: isto parece o meu corpo? Não. O padre diz: isto é o meu corpo. E naquele momento ali aconteceu a primeira missa, a instituição da primeira missa. Olha, que interessante. E naquele momento Jesus instituiu também o sacramento da ordem. O que é isso? O sacramento daqueles homens consagrados a Deus para ministrarem os outros sacramentos. Por quê? Quando Jesus disse: fazer isto em memória de mim, estava entregando a missão para cada apóstolo para fazer daquele momento, aquele momento perpetualizar. Então, todas as vezes que um padre celebra a missa, ele está recordando o quê? A paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda vez que o padre celebra a missa, ele está recordando a última ceia. Toda vez que o padre celebra a missa, ele está fazendo memória de Jesus. O padre, ele não faz um teatro na missa. O padre, ele não faz um teatro na missa. O padre, ele recorda as palavras de Jesus. E por ser Jesus, ou seja, por ser consagrado, por agir na pessoa de Jesus, ele atualiza sempre, nos traz a Eucaristia. Jesus disse que aquele era o corpo dele, aquele era o sangue dele. Então na missa não é uma encenação. Talvez você, pai e mãe, que esteja assistindo essa catequese, não saiba. Mas a hóstia não é um pão consagrado, apenas um pão consagrado. A hóstia, aquele pão da missa, é o corpo e o sangue de Jesus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Então vamos nos recordar um pouquinho. Aprendemos hoje sobre... Lembrando que este é o vídeo 1, tem o vídeo 2 na semana que vem, que nós vamos aprender um pouquinho mais. Não terá atividade escrita na apostila ainda. Mas você vai escrever aqui nos comentários deste vídeo, colocando assim, só o seu primeiro nome. É claro, quem tem Marcela, né, algumas crianças que tem o nome igual vai colocar o sobrenome. Então, vocês vão colocar aqui nos comentários. Quando inicia a Semana Santa e o que acontece na Quinta-feira Santa. Com as suas palavras, eu quero que vocês digitem aí. Na Quinta-feira Santa acontece a instituição da Eucaristia, Jesus, enfim. Eu quero que vocês escrevam o que vocês entenderam dessa nossa aula sobre o início da Semana Santa. Então, vamos lá, só recapitulando um pouco sobre o que nós vimos hoje. Nós vimos hoje sobre a Páscoa, sobre o início da Semana Santa, mostrando um pouco quando inicia a Semana Santa, no domingo de Ramos, e a Quinta-feira Santa, onde Jesus institui a Eucaristia, institui o sacramento da ordem, onde Jesus diz para os seus discípulos: fazer isto em memória de mim, ou seja, levai a palavra, fazei este ato, ou seja, celebrai constantemente este ato. Vimos que na Quinta-feira Santa
se celebrou a primeira missa, tudo isso. Por quê? Porque Jesus foi preciso morrer por nós. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus purificou, mas ele sabia que para nos salvar, ele precisava morrer, entregar o seu sangue por todos nós. E é este grande amor de Jesus que nos acolhe, que constantemente nos abraça e nos chama a voltar para os seus braços. Por isso que na cruz, que vamos ver na semana que vem, Jesus morre de braços abertos para acolher a todo mundo, para acolher a mim, para acolher você. Neste momento, grande dificuldade que nós estamos passando, Jesus nos acolhe. Amém? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esta nossa aula de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, escreva aqui nos comentários deste vídeo o que você compreendeu desta aula de hoje. Quando inicia a Semana Santa, o que acontece na Quinta-feira Santa, a relação da Quinta-feira Santa com a missa. Não precisa muitas palavras, eu quero que você escreva aqui o que você entendeu. Se você não compreendeu, pergunte ao seu pai, sua mãe, que assistiu com você este vídeo, e escreva aqui com eles. Os pais podem ajudar os seus filhos a escreverem também nos comentários. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.